Nós vamos começar um estudo agora. Qual é a nossa primazia na vida? O que nós estamos dando? Qual é o primeiro lugar que estamos dando na vida? Quem não conhece Mateus capítulo 6? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. 6:33. Diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que aprender, então, olhar, entenda, para essa palavra. O que é buscar primeiro o reino de Deus? A palavra reino quer dizer domínio. Nós temos que buscar esse domínio de Deus na nossa vida. A justiça é o que está escrito na palavra. O que é direito nosso? Nossos direitos e nossos deveres também, nossas obrigações. E às vezes não queremos saber. Durante muitos anos, eu tenho alguns anos pregando o evangelho, eu faço sempre um paralelo na vida de Saul com a vida de Davi. E nós vamos começar por esses dois personagens, que um entendeu o que era o reino de Deus, o outro só se preocupou com o reino do homem. Talvez está acontecendo isso com você. Você não consegue entender que Deus tem algo muito maior na sua vida, que você não está dando primazia para essa coisa, que é o reino de Deus, que é o envolvimento com Deus. Nós vamos para o Salmo 51, é um salmo de Davi. Davi é um homem que cometeu um adultério e cometeu um homicídio. Davi não seria aceito em nenhuma congregação hoje como pregador. Davi, os homens virariam as costas para ele. Davi seria rejeitado no chamado meio gospel, no chamado meio evangélico, meio cristão. Davi não seria aceito. Por quê? Vamos ver isso aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui já começa um ensinamento forte. Davi sabe que o erro dele foi grande, mas ele entendeu que a misericórdia de Deus era maior. Deus não tem pouca misericórdia. Deus tem uma multidão de misericórdias. E às vezes nós queremos essa misericórdia para nós, mas não queremos dar para o outro. E a Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, você será medido. Você não só deve querer a misericórdia, você deve praticar a misericórdia, você deve fazer a misericórdia acontecer, entenda, no seu ministério, na sua vida, no seu dia a dia. E às vezes não conseguimos. Mas vamos focar em Davi. Então ele entendeu que o erro dele foi grave. O erro dele foi terrível, mas Davi também entendeu que o Senhor tinha uma multidão de misericórdias. Eles lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Atenção, porque eu conheço as minhas transgressões. Já ouviu alguém falar "se me engana", que eu gosto? Se você me fizer uma pergunta, talvez você pode fazer uma pergunta, eu vou ser bem claro. Se você ficar assim, ó, lembrar, você não está sendo verdadeiro. Tem coisa que é rápido, é sim, sim, não, não. Por exemplo, eu aceitei Jesus, me converti, nasci de novo. Eu tinha o dedo amarelo aqui do fumo, né? Alcoólatra, o pessoal alcoólatra geralmente pega o cigarro para aquilo ali. Se você me perguntar, olha, nesses anos todinhos, você teve um dia que teve uma recaída e fumou um cigarrinho? Nunca. Mas você poderia perguntar outras coisas, você entende? Você poderia perguntar outras coisas. Não quero para isso, não quero exaltação. Fala para você. Se eu fizer a pergunta para você, eu conheço as minhas transgressões, disse Davi. Ele sabe que tinha errado. Não brinca com Deus. Você quer entrar no céu? Você quer conhecer Deus verdadeiramente? Pode ter certeza disso. Todos nós vamos provar a eternidade. Semana agora, esse dia eu perdi a minha mãe. Foi para a glória. Mas eu estava ali o corpo. Porque os filhos estão no Senhor. Aquela semana foi uma semana realmente de encontro. Um dia eu cheguei para ela e falei: aqui não é o filho que você está falando, aqui é o pastor. Isso. Sabe como é pessoa de idade, às vezes guarda mágoa, guarda aquelas coisas, de família. Família, alguém diz, só muda de endereço, não é verdade? Né? Família só muda de endereço. Todo mundo tem as suas picuinhas, né? E tudo. E colocamos ali, fomos colocando. Isso foi no sábado. No domingo ela já estava sedada, já não falava mais nada. Amigo, o reino de Deus é sério. Eu falei para ela palavras que eu falei, Jesus está aqui no nosso meio. Falei: minha mãe, a eternidade é tão real quanto esse ar que respiramos.
Falei, não está aqui o filho, está o pastor. O ar é tão certo, e você também é para mim e para você. Davi está dizendo, eu conheço as minhas transgressões. Se você já adulterou, você sabe que você adulterou, irmão. Você não brinca com Deus, não. Você quer o reino de Deus, tem que fazer como Davi está falando. Eu conheço as minhas transgressões. Não brinca. Se perguntar, você já fez? Fez. Se não é na lata, é se ensina. Você já fumou alguma vez? Nunca. Já fez isso, aquilo, você sabe. Davi sabia então que ele estava no vermelho com Deus, estava no erro, mas ele entendeu. Aí nós vamos pular um pouquinho, senão ficar comprida a mensagem. Vamos para o versículo 10. Cria em mim, não, o 9, não vou pular o 9 não. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que Davi estava na velha aliança, onde o pecado não era apagado, o pecado era coberto. Tanto que o próprio Davi escreve o Salmo 32, e no Salmo 32 ele diz isso aqui, 32:1. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi, um homem do Antigo Testamento, falava como um homem do Novo Testamento, porque no Novo Testamento, João 1:29, olha o que diz ali. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus. O João aqui, quem está narrando é o João Evangelista. Mas a situação, o episódio é com João Batista. João Batista viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que... Na velha aliança o pecado era coberto, na nova aliança o pecado é tirado. Davi está falando por profecia. Apaga, Deus, apaga, peça para ele, porque o pecado praticado, ele vai aparecer no dia do juízo. O que não foi confessado, o que não foi, entenda bem, mostrado diante de Deus. A pessoa que não se julgou, ela vai ser julgada. É coisa muito profunda. Paulo, quando prepara o povo para a Santa Ceia, ele fala na primeira carta aos Coríntios 11:31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se julgue, procure quem você ofendeu e peça perdão. Procure a pessoa que você omitiu, escondeu, mentiu. Eu não falei a verdade, eu faltei com a verdade. Sabe por quê? Senão vai aparecer. Números capítulo 32, versículo 23. Sabe o que diz lá? Olha que coisa profunda. E se não fizerdes assim, eis que pecaste com o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando os achar. Vai ser humilhado. É o acusado, o réu, que esconde do advogado a verdade. E o advogado prepara a defesa dele, mas diante do tribunal, diante do juiz, aparece uma testemunha e traz a prova do crime. E o advogado vai olhar para ele: o que você quer que eu faça? Vai ser condenado. Isso é muito profundo. O filho de Davi, Salomão, falou algo, Provérbios 12:17. Sabe o que ele falou? O que diz a verdade manifesta a justiça. Lembra no início? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que é a justiça? É o amor de Deus, é o poder de Deus para a cura, é o perdão de Deus para o pecador, é a misericórdia de Deus para os atos ilícitos, mas que o homem confessa. Que entenda bem que talvez o marido nunca vai ter misericórdia, talvez a família da vítima nunca vai ter misericórdia, mas Deus tem. E Davi entendeu isso, por isso ele falou. Agora falou mais profundo no 10: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele não queria cair de novo, ele não queria voltar ao erro. Então Deus, eu não quero ter nojo do pecado. Deus, o meu coração tem que ser unido ao temor do teu nome. Eternidade é muito séria. E não me lances fora da tua presença. Olha o reino de Deus agora. E não retires de mim o teu Espírito Santo. O paralelo com Saul. Saul não queria perder o quê? O reino de Israel. Davi não queria perder o reino de Deus. Saul não queria perder a coroa. Davi não queria perder o Espírito Santo. Às vezes você não quer perder seu ministério, não quer perder seu cargo, não quer perder seu casamento, não quer perder uma amizade, não quer perder o seu título de homem de Deus, de mulher de Deus, de santo de Deus. Até o que tu tem vai ser tirado. Coisa profunda. Não brinca.
Nós podemos a qualquer hora deixar esse mundo. Veja aqui que eu coloquei o Saul no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Veja a diferença de Saul, Davi e Saul. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante de quem? Dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Ele não queria ser honrado diante de Deus, irmão. Talvez diante dos homens você vai ser até apedrejado. Eu sabia que esse cara tinha uma coisa errada. Sabia que ele não era tão santo assim, que ela não era tão santa assim. Tudo bem, mas você está se limpando. No reino de Deus você está agora lavado pelo sangue de Jesus. Você vai ser honrado naquele grande dia. Vinde bendito do meu Pai. E ele diz: volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Mas ele não queria a honra de Deus, ele queria a honra dos homens, como nós às vezes queremos. Repito, queremos a honra da família. O que meus filhos vão dizer? Que o pai deles é um adúltero? Se adulterou, vai. Não, que o pai deles é um homem lavado no sangue de Jesus, que a mãe deles é uma mulher lavada no sangue de Jesus, que o pai dele é um desonesto. Não, que o pai dele é um pecador remido, que agora é lavado. Uma pessoa não quer, só quer a honra, não quer perder a honra dos homens. Até o que tem vai ser tirado. Voltando no Salmo 51, versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não tem alegria verdadeira, irmão. Você pode ter alegria que o teu time ganhou, ou que o time adversário levou uma goleada. Às vezes nós nos alegramos, né? Não é verdade? Com a tristeza dos outros, mas é coisa normal, coisa do homem, não tem nada a ver não. Aí tira onda, né? Como diz o Paulinho, tira sarro, né? O carioca fala encarna, né? Encarna no outro, debocha do outro. Mas não é nada disso, entenda. Aqui é simplesmente a alegria da presença de Deus, porque você não vai ter essa alegria. Não vai ter. Você pode até cantar, vamos pular de alegria, você canta. Mas quando você está sozinho com Deus, não tem. Se você não fica sozinho, como Jesus falou, entra lá no seu quarto. Como eu gosto disso aqui, Mateus 6,6. É ali que está só você e Deus. Ali você não fica de brincadeira. Ali não adianta querer impressionar. Aleluia, ó Deus de mistérios. E papapá, assim, olha como ele ora. Não, é lá que tem que orar, amigo. Porque senão somos atores. Como eu estou orando ali, também se pegar um uma vez um amigo falou, mas ele sabe fazer. Eu disse, sabe, irmão. Mas se botar ele também como um padre, ele vai lá. Em nome de Padre, de Hijo, de Espírito Santo, amém. É um ator, representa bem. O ator não faz isso, às vezes ele é um vilão, e às vezes ele é um mocinho, um bom ator. Eu falo de uma senhora que já faleceu, uma atriz de primeira, mas a mulher arrebentava de representar, né? E um dia ela estava no meio da rua, ela fazia uma novela, e uma mulher brigou com ela, discutiu, você é muito ruim. Ela disse que sentiu, claro, ficou meio receosa, que a pessoa podia bater nela, mas ao mesmo tempo ela se alegrou, porque ela disse que ela está representando bem, que a pessoa achava que ela não era ela fazia um papel de uma megera lá, de uma mulher ruim, mas é que ela representava bem, mas depois ela faz papel de mocinho. Não podemos ser hipócritas. O que é o hipócrita? É o ator que representa bem. Chego aqui e estou representando para você agora mesmo eu estou agindo como um ator, porque eu mesmo não faço isso. Mateus 6,6. Não fico sozinho. Eu mesmo tenho os meus casos escondidos que ninguém vê, que foram bem feitos. Coitado de mim. E que ainda que ninguém veja, tem os meus pensamentos. Entenda onde já ouviu alguém falar, viajo na maionese? Amigo, você está brincando com Deus? Quando Deus sabe, quando eu olho para uma pessoa, o que eu estou pensando, o que eu estou vendo? Você está brincando com Deus? Você quer entrar no reino de Deus mesmo? Hoje é dia de arrependimento. Por quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho, irmão. Crede na misericórdia de Deus. Ainda que o homem não tenha problema do homem, você não vai ser honrado pelos homens, mas vai ser honrado por Deus. E principalmente para entrar no reino de Deus. Falava para minha mãezinha querida, a eternidade é real. Tão real como esse ar que respiramos. Hoje já está no Senhor, tenho certeza. Está nos braços do Senhor. Aí tem mais para terminar, e diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então você pegou isso aqui, aí tivemos que estudar a palavra. O que Davi quis falar aqui? É um espírito, um coração disposto a obedecer, irmão. Você tem que ter esse coração disposto a obedecer a Deus, um coração que vence a carne, como Paulo disse que teve que fazer o quê? Esmurrar a carne. Não é para fazer isso não, tá?
Isso é figura. Nem aquelas religiões que pegam cidadão com chicote e pá, e tá. Para com isso. Não tem que fazer nada disso. É vencer o seu eu. O eu. Você não quer, mas tem que ir. Uma senhora dessa igreja me deu um testemunho. Mataram o filho dela. Ela não era de Jesus. Esse pastor Gema não dormia mais. Ela, ódio, bandido para mim, tem que morrer, aquele negócio todo, ódio. Um dia eu fiquei sabendo que o homem que tinha matado meu filho, 18 anos o filho dela, primeiro carro, família na classe média, e eu fui no local. A família disse que eu era louca que eu estava fazendo, eu fui onde ele estava preso, consegui encontrar com ele. Eu fui lá, por que ela foi? Naquelas madrugadas que ela trocava, ela começou a assistir o missionário R.R. Soares, e ela foi sendo tomada pelo amor de Deus, ela foi sendo tomada pela misericórdia, entendendo que a luta dela não é contra a carne e sangue, que aquele homem era um infeliz, era uma vítima do diabo. Como é que pode isso? Mas ela conseguiu, e ela foi vencendo a si mesma, e ela disse, foi lá, eu vou falar para ele que Jesus o ama, e chegou diante dele, disse, pastor, mas quando eu cheguei diante dele, parece que voltou aquele ódio todo, e quase eu falo assim para ele, quase que eu ia falar assim para ele, que você morra nessa cadeia, você tirou a vida do meu menino, que você apodreça aqui, mas ao mesmo tempo veio aquelas palavras que eu ouvia e eu fui tomado. Eu falei para ele, filho, chamei ele de filho, pastor Jair, e disse, Jesus te ama e eu também, Jesus quer te salvar. E ela falou para mim, pastor, eu ganhei meu filho de volta? Não, mas eu ganhei a minha vida de volta e recuperei a minha vida. A minha vida era só ódio, pastor Jair. E ela falou, essa depois teve vários testemunhos bonitos. Um dia ela estava viajando pelo mundo, ela contou um testemunho que eu achei bonito, que ela chegou e ela começou a ter um problema na coluna. Eu disse, ei, mas eu disse, aí cheguei para recepcionista do hotel, e lá em inglês, né? E falei para ela assim, tem algum massagista que vocês conhecem tudo? E um senhor estava atrás. Ele disse, senhora, eu sou massagista. A senhora é uma mulher de sorte, hein? Porque eu sou massagista do rei da Jordânia, rei tal, fulano de tal. Ela olhou, o senhor que é um homem de sorte. Porque ele era massagista de várias autoridades do mundo, né? O senhor que é um homem de sorte. E ele falou, por quê? Você vai fazer massagem na filha de Jesus Cristo, o rei dos reis. O senhor é que vai fazer, achei bonito, né? Ela falou, podia falar certo, mas ela entusiasmo que ela falou tanto que ele era massagista do rei, tá? Ele citou o nome do rei lá e tudo, citou, mas hoje nós estamos no mundo todo, tem que segurar um pouco as palavras. Ela disse, o senhor que é um homem de sorte, que vai fazer massagem na filha do rei dos reis. E é isso aí, então o testemunho dela mudou a vida. Pega essa mensagem hoje, se acerte, coloca a sua casa em ordem. Louco, o Senhor te pedir a tua alma. O que tu vai perder o quê? O mais importante, o reino de Deus. Vai perder a eternidade linda com Jesus. Quando eu fico pensando nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, o homem mais rico do mundo não tem condições de fazer a Avenida São João de ouro. Não tem, não vai gastar. O dinheiro dele todo não dá para fazer essa avenida de ouro. Mas eu vou morar nas ruas de ouro, você vai morar, nós vamos morar, se acreditarmos no Evangelho. Se buscarmos primeiro o reino de Deus. Tem muita coisa que eu estou começando, uma série de 9 reuniões, essa é a primeira. Tem muito, eu estou olhando aqui, não fazer como Demas, entendam? Não fazer como aqueles que receberam uma palavra dura, e às vezes a palavra é dura. Não fazer como fala o profeta Sofonias, que a pessoa não se aproxima de Deus, não aceita o castigo. O castigo é que Deus coloca um câncer. Deus não está podendo te agir, te abençoar. Por quê? Porque você está no vermelho, Ele está te mostrando para você. Mas virá depois. Agora basta, daqui a pouco tem mais.